Garotos. Hum? Oi, garotos e garotas. Garotos e garotas. Metade morrendo de frio, metade morrendo de calor. Eu tô morrendo de frio aqui. Tá frio babu aqui em São Paulo. Portugal deve estar calor. Recife também, obviamente, né? E assim vamos. Aqui tá 19 graus. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Vamos nessa? Eu vou compartilhar, vamos fazer as preces, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Antes de a gente começar as preces, a gente pode se acomodar um pouquinho, né? Trazer um pouco nossa consciência para casa, um pouco sentir o corpo. Sente a base do corpo apoiado na cadeira, no chão. E daí deixa a consciência permear todo o corpo. E deixa o corpo ir se estabelecendo no estado natural. Relaxa todas as tensões, solta todo o esforço por trás das tensões. Relaxa todas as tensões. E daí, se o corpo estiver relaxado e confortável, a gente pode facilmente evitar se mover. Deixa o corpo ir se acomodando nesse estado de relaxamento, de quietude, sem perder o estado de alerta, postura interna de alerta, de vigilância. Quando o corpo aquieta, as sensações da respiração ficam bem mais nítidas. Então, acompanhe um pouquinho a respiração e deixa ela se estabelecer no ritmo natural. Talvez você queira fazer 3 respirações mais lentas, profundas. E aí vai deixando a respiração se estabelecer no ritmo natural. Relaxa completamente na expiração. Continua relaxando o tempo todo, continua relaxado. A expiração vai chegar ao fim, pode ser que haja um intervalo, uma pausa natural. E a próxima inspiração é oferecida para nós. E nós só recebemos a próxima inspiração. Aí tem um momento que o fluxo se inverte, a expiração começa outra vez. Deixa esse processo todo ir acontecendo naturalmente, sem nenhuma interferência, sem nenhuma preferência. Deixa o corpo respirar como ele quiser. Estabelecendo a respiração no ritmo natural, nós ajudamos a fala a se estabelecer no estado natural, a fala interna, mais quieta, mais silenciosa.
Quando a respiração está no ritmo natural, nós nos envolvemos menos com os conteúdos da mente e com os impulsos do corpo também. E agora, quase como consequência, a mente se estabelece no estado natural também aberta, clara. Mas nós podemos também deliberadamente evitar de dar sequência aos pensamentos, de seguir se preocupando com o que passou, com o que ainda não veio, relaxando todo o esforço por trás das atividades da mente. E assim ela vai se estabelecendo no estado natural também. Relaxada, clara e viva. Durante uns instantes só descansa no estado natural de corpo, fala e mente. Agora, então, a partir desse lugar mais tranquilo, nós nos conectamos ao Lama, a Guru Rinpoche, e pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche para esse nosso estudo. Bom, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, e está cercado por uma hoste de muitos dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yugi Jansam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrumye Pema Jone Shesudrak Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingi Laptir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Orgen Yugi Nubjan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Sheksodak Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Pentir Sanje Drupasho.
Então, oi, Antonella, bella. Come fa? Oi, estou aqui no meu trabalho, no intervalo do meu trabalho, e aproveitei para ficar um pouquinho com vocês ao vivo. Eba, que bom. Então tá, hoje a gente vai começar um tema do karma. Eu perdi aqui o... Deixa eu achar. Aqui. O karma. Então, o último dos 4 pensamentos que transformam a mente é o karma. Karma é a palavra sânscrita para ação. Na terminologia antropológica, o karma é um termo denso e complexo do ponto de vista teórico. Karma refere-se à natureza das ações e a como suas consequências se desdobram ao longo do tempo. De acordo com o budismo, o universo não é uma máquina mecanicista e estéril, como argumentam algumas filosofias. Em vez disso, a realidade tem uma dimensão moral. Alguns budistas ocidentais modernos minimizaram a importância do karma e da continuidade da consciência após a morte, alegando que o Buda simplesmente tivesse pego emprestadas essas ideias da cultura indiana de seu tempo. No entanto, os estudos das visões predominantes sobre a vida após a morte, propostas na Índia na época em que o Buda viveu, mostram que suas afirmações eram profundamente diferentes daquelas visões de seus contemporâneos. O Buda viveu num tempo em que existiam as castas, né? Aí, já existiam as castas, como ainda existem. E as normas eram bem diferentes do que ele propôs depois, né? Então, existia um intermediário lá entre o divino e os mortais, né? Tinha toda uma coisa muito mais complicada do que o que ele propôs. Então, isso não tem fundamento. Além disso, o Buda afirmou ter observado diretamente a verdade de suas afirmações a esse respeito na noite de sua iluminação, mostrando aos outros como que eles poderiam verificar aquelas teorias por si mesmos. Quer dizer, ele viu na noite da iluminação, ele viu como que as pessoas, como que a gente se atrapalhava, né? Como que a gente perpetuava o samsara. E foi daí que ele tirou os ensinamentos, né, afinal, né, do que ele mesmo enxergou na noite da iluminação. Então, certamente devemos considerar que as afirmações do Buda a esse respeito podem estar erradas. Mas afirmar que ele convenientemente usou essas crenças metafísicas de outras tradições é mero sinal de ignorância, né? Pode ser que esteja errado, mas não teve nenhuma agenda secreta do Buda ali, né? As repercussões do karma são profundas, porque afetam não apenas a vida presente, mas toda a continuidade da consciência que se estende por muitas vidas. Esse é o ponto do Buda, né? A gente pode observar o efeito do karma imediatamente, na dimensão de tempo que a gente consegue perceber as coisas, né? Agora, o Buda, a escala de tempo dele se ampliou infinitamente, né? Para trás e para frente. Então, a gente tem um pouco mais de base, né, para enxergar o que nos fazia continuar no sofrimento e o que nos libertava, né? Esse é o ponto. Então, a crença budista na continuidade da consciência de uma vida para outra é sustentada pelo raciocínio lógico. O raciocínio por si só não é definitivamente convincente, mas o budismo apresenta a continuidade da consciência como uma hipótese coerente e racional, e séculos de experiência contemplativa budista produziram provas experienciais que sustentam essa hipótese. Então, de novo, a gente cai nessa discussão da vida, da continuidade da consciência, né? Enfim, faz parte faz parte das dúvidas que podem surgir para a gente no caminho, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Aí o Lama, para dar uma resolvida na coisa, ele fala, olha, faz o seguinte, toma como uma hipótese de trabalho, vamos supor que seja assim, né? Que a consciência não termina na morte. Aí, então, o que vale a pena fazer? Como é que a gente viveria a partir dessa premissa? Se ela estiver certa, ótimo, a gente preparou muitas vidas futuras. Ou não, né? Ou atrapalhou muitas vidas futuras, mas se tudo der certo, a gente preparou muitas vidas futuras no Dharma.
Se não tiver certa, tudo bem, porque a gente pelo menos levou uma vida virtuosa, né? Uma vida virtuosa, sem prejudicar ninguém, ajudando no que a gente pode. Então tá tudo certo, né? Não tem perda nisso, de jeito nenhum, né? Há muitos casos de pessoas que se lembram de vidas passadas, preveem vidas futuras e, além disso, descrevem os detalhes subjetivos do estado de transição, do bardo, né? Do intermediário, entre as corporificações, chamado de bardo. A preparação para a morte e para o renascimento é uma parte muito significativa da prática budista tibetana. Então, na prática budista, existe, né, a possibilidade de, no bardo da morte, quando finalmente o corpo fica para trás, existe a possibilidade de atingir a iluminação nesse momento, né? Então, é um momento muito esperado pelos grandes praticantes, né? E se diz também que os lamas, eles conseguem, quando eles estão na clara luz da morte, quando eles estão na clara luz, que no caso é da morte, eles têm muito mais condições de nos ajudar, assim, né? De nos abençoar a nossa mente. Então, são momentos muito especiais. Recentemente, a gente teve a morte de grandes mestres aí, né? O Lama Zopa, o Gyatro Rinpoche, né? Então, se diz que esses grandes mestres, quando eles estão no bardo, a consciência deles completamente expandida e, né, e no Dharmakaya, assim, eles têm muito mais meios de influenciar a nossa mente, como diz o Átila, né? Essa palavra bênção significa influenciar, não é, Átila? Aprendi direitinho ou não? Né? Cid, né? Uma das interpretações, isso Uma aí das é uma, interpretações, que na verdade não é bem, ela é bem pensa mesmo, uma das interpretações é essa, né? do Cid, Eles podem influenciar o nosso contínuo mental, né? Exercer uma influência mais poderosa, assim, né? Em 1989, servi como intérprete ao Dalai Lama em uma conferência do Minor Life Institute com um grupo de neurocientistas em Newport Beach, na Califórnia. A maioria dos cientistas acredita que a mente é um subproduto ou um epifenômeno do cérebro, né? Muitos cientistas acham que o cérebro produz a consciência, né? E a mente desaparece quando o cérebro morre, e isso é tudo. Os neurocientistas se perturbaram quando o Dalai Lama, um homem muito inteligente, defendeu a hipótese da continuidade da consciência de uma vida para outra. É muito interessante ver essas discussões do Dalai Lama com os cientistas, né? E naquele tempo devia ser mais ainda, em 89, porque agora a gente tem muitos cientistas que já estão habituados a discutir com o Dalai Lama, né? Então, eles conseguem argumentar, e o Dalai Lama consegue argumentar também, rola uma... E também, muitos deles são mais abertos do que em 89, né? Mas naquele tempo devia ser, assim, uma coisa engraçada. Porque o Dalai Lama não é fácil discutir com o Dalai Lama, né? O Dalai Lama é muito inteligente. Então, ele argumentava com os cientistas de uma maneira que os cientistas não tinham como responder e nem como negar o que o Dalai Lama estava falando. Era muito legal de ver essas discussões. Eu assisti alguns vídeos do Money Life, é muito interessante de ver. Como que o Dalai Lama, com uma pergunta, ele quebrava a perna dos cientistas. É muito legal de ver, né? Mas ele também era muito aberto, né? Nesses encontros. Então, ele realmente... Não é que o Dalai Lama estava lá para convencer os cientistas, ele estava lá para aprender, né? Com os cientistas. Ele, na verdade, os contemplativos, eles sempre tiveram uma postura muito mais aberta do que os cientistas, nesses encontros do Minor Life, né? E essa foi uma das coisas que fizeram com que o Lama Wallace desse uma desistida do Minor Life, sabe? Porque ele sempre achava que o Dalai Lama tinha uma postura muito mais aberta e os cientistas muito mais fechados, né? Como se os cientistas quisessem ir lá convencer o Dalai Lama de alguma coisa, né? E ao contrário da posição dos contemplativos. Então, ele deu uma cansada assim, do Minor Life, ele se afastou já há algum tempo do Minor Life. Mas ainda saem discussões muito legais, né? Mas vamos ver, essa aqui em 89 era de chorar. Então, assim, os cientistas afirmaram que relatos retrospectivos de reencarnações, por mais numerosos que sejam, não são cientificamente convincentes devido à falta de controles adequados. Por exemplo, as experiências de uma criança nos primeiros anos de vida são, em grande parte, desconhecidas. Nós não podemos saber com certeza o que os pais disseram à criança, por onde ela andou, o que ela viu na televisão.
foi ainda apontado para a sua santidade que apenas um estudo prospectivo teria peso do ponto de vista científico. Agora, eu não imagino como é que poderia se fazer um estudo prospectivo desse tipo, né? Quer dizer, um estudo retrospectivo, você olha para o que aconteceu, descreve, né? Faz todas as medições. Agora, prospectivo, eu nem consigo imaginar como é que seria um estudo prospectivo de lembranças de reencarnações. Não consigo imaginar, mas enfim, era essa a ideia. Na verdade, isso é assim mesmo, né? Os estudos prospectivos, eles são sempre muito mais valorizados do que retrospectivos, né? Justamente porque nos prospectivos você pode programar o estudo, né? Você pode desenhar o estudo com vários controles, que quando o estudo é retrospectivo, não tem como garantir que aqueles controles existiram, né? Só que uma situação dessas, eu nem sei como é que seria, mas enfim. Se os cientistas entrevistassem um yogi tibetano à beira da morte, que lhes informasse detalhes específicos do seu renascimento, isso é isso que eles consideram prospectivo, e esses detalhes posteriormente confirmassem a reencarnação desse mesmo yogi em uma criança, seria muito difícil para os cientistas explicarem isso como uma mera coincidência. Sua Santidade está muito interessada em colaborar com cientistas em um estudo prospectivo sobre a reencarnação. Mas ele teria que ser com os tucos, né? Com os grandes lamas, que são capazes de fazer isso. Nós, mortais, a gente morre e é arrastado pelo karma, e seja o que Buda quiser, né? Ou o que o karma quiser, na verdade. Agora, os yogis, eles têm condição de planejar, assim, né? Não exatamente planejar, mas de saber o que vai acontecer na próxima encarnação, né? Isso, assim, aconteceu muitas vezes já, né? Que os cientistas... tem vários filmes sobre isso. O próprio filme do Dalai Lama, né? Kundun mostra essa história do Dalai Lama, foram dadas, né, pistas assim, de onde seria o próximo renascimento, daí como ele foi identificado. Então, essas identificações de grandes lamas, tem vários relatos, né? Então, a gente pode assistir o Kundun e a gente pode assistir A Criança Inconfundível também, que é uma história de um outro lama, né? Fala, More. É o seguinte, uma coisa que eu percebo, eu não sei se vocês pensam desse modo, mas o movimento que eu observo, eu não sei se o Maurício está aqui para dizer isso. O Watanabe não. Maurício, é o seguinte, veja bem, começa a ter esse registro do Richard Davidson sobre Tukdam. Já é um ponto. Daqui a um tempo, outra coisa. Daqui a um tempo, eu acredito que sim, Giane, que vai ter vai avançar para isso. Entendeu? Não, com certeza. Não é só isso. Na verdade, o Budismo com Atitude foi escrito há muito tempo, acho que 2000 e pouco, né? Nem lembro quando que o Lama escreveu esse livro. E ele está relatando uma coisa que aconteceu na década de 90, né? De 80. Eu vi o Dalai Lama em 2017, na Itália, numa conversa com Donald Hoffman. O Dalai Lama, assim, tipo, convidando o Donald Hoffman para estudar isso, né? Para estudar a continuidade da consciência. E o Donald Hoffman dizendo que vai fazer isso. Então, com certeza, né? E era um encontro na Itália sobre estados alterados da consciência. Acho que tem gravação desse estudo, desse encontro aí na internet. Então, eles não estavam falando sobre morte ainda. Eles estavam falando sobre coma, né? Então, vários cientistas que estão estudando esses estados rebaixados de consciência, na verdade, né? Então, sono profundo e coma e tal. Mas acho que tinha alguma coisa sobre a experiência de quase morte, tinha umas coisas assim. Mas tinha coisas muito interessantes no coma, né? Dessas experiências que as pessoas têm de ter lembrança do que aconteceu enquanto elas estavam em coma, ou enquanto elas estavam anestesiadas, né? Então, muitas coisas interessantes já, né? E aí o Dalai Lama já deu um tiro de meta já, né? Pessoal, agora vocês vão o gol lá, e o próximo gol vai ser estudar a consciência após a morte. E pelo menos o Donald Hoffman, que é um baita cientista bacanão, né? Cientista cognitivo, mas né, não é neurocientista, mas é cientista cognitivo, topou. E o Richard Davidson, com certeza, deve estar trabalhando nisso, né? Já está trabalhando no Tukdam, já trabalhou e vai continuar trabalhando, porque ele é super
Ele é super convencido disso, né? É um praticante maravilhoso. É um milagre a gente ter um cara igual ao Richard Davidson. É um milagre, assim. Ter um cientista bodhisattva, né? Completo, assim. É muito maravilhoso. Então, eu acho que a gente vai caminhar para isso. Mas ainda no momento que o Lama escreveu esse livro, também nada, né? Era muito diferente, o tempo era muito diferente, né? Mas, vamos lá. A continuidade da consciência e o karma não são elementos de uma crença religiosa que os budistas são obrigados a aceitar. A premissa extraordinária do budismo é a de que a natureza da realidade pode ser experiencialmente determinada por meio de uma prática espiritual diligente. Ser budista significa apenas você confiar e seguir o caminho budista criticamente, né? Mas seguir criticamente, né? Não é achar criticamente, é seguir criticamente. Uma chave para a exploração contemplativa da natureza da realidade é a concentração meditativa, a capacidade de estabilizar a mente e aumentar sua vivacidade. A prática de shamatha, né? A mente refinada e estabilizada é a ferramenta que os budistas usam para investigar a realidade, da cosmologia à natureza da consciência. Essa tecnologia meditativa dá acesso a estados de consciência excepcionais. Então, o praticante, quando ele atinge shamatha, né? E a mente comum se dissolve na consciência substrato, conscientemente, porque vocês... Eu tenho pelo menos algumas pessoas aqui que eu sei que são novas, então vou contar essa história. Vou dizer essas coisas que o Lama explica. Quando o praticante atinge shamatha, né? Atingir shamatha significa que a consciência, a mente comum se dissolve num nível mais sutil de consciência, que é a consciência substrato. Isso sempre, toda noite acontece quando a gente dorme, acontece quando a gente desmaia de vez em quando, acontece quando a gente entra em coma, né? A mente se dissolve na consciência substrato. Só que atingir shamatha significa fazer isso conscientemente, né? De uma forma sustentada, estável, né? Então, quando o praticante atinge shamatha e ele está ali em contato com o substrato, onde estão depositadas todas as nossas marcas kármicas, é possível acessar memórias de vidas passadas, porque é onde elas estão, entre aspas, armazenadas, né? Então, o praticante que atinge shamatha, ele acessa memórias de vidas passadas. E aí? Como é que se explica, né? É possível checar as memórias? Deve ser possível também, né? Então, essas coisas precisam começar a ser feitas também, né? De uma forma mais científica. É a ideia do Lama, a proposta do Lama. A ideia não, é o sonho do Lama, né? De ter vários praticantes nessa condição, com essa tecnologia desenvolvida não só de shamatha, mas também de vipassana, né? Para poder fazer esse trabalho, né? Bom, então é isso. Ele chama de tecnologia meditativa, né? Seria essa é uma possibilidade. Deixa eu ver o chat aqui. Isso aqui é uma matéria, Robes? É uma matéria sobre Tupidá, falando alguma coisinha. Quem tiver interesse, dá uma documentário, né? clicada. Tem um documentário também na Amazon Prime, eu acho. E que é comprei relativamente recente, eu acho que é de 1 ou 2 anos atrás, e que fala que a ciência já está fazendo estudos a respeito e tal. É pequenininho, é só um... Beleza. É isso. A continuidade da consciência de uma vida para outra não depende de crença ou descrença na reencarnação. Do ponto de vista budista, mesmo que você pessoalmente não acredite na continuidade da consciência, ainda assim não acontece, né? Você pode não acreditar, mas o Lama fala que a maior tristeza do materialista, daquele que acha que morreu, acabou, é que ele nunca vai conseguir provar que estava certo, né? Se tiver certo, acabou, não tem o que fazer mais, né? Nunca vai poder falar, tá vendo? Eu estava certo, eu morri e acabou. Não vai existir essa possibilidade, né? Então, a gente acredite ou não, segundo a visão budista, a experiência dos praticantes, é isso que acontece, né? Uma analogia da física é que se você deixar uma bola rolar por uma rampa, ela vai acelerar, mesmo que você ache que a sua velocidade permanecerá constante. Ou seja, a lei da gravidade opera você acreditando ou não, né? Não precisa se acreditar para operar. No futuro surgirão contemplativos, talvez até contemplativos ocidentais,
que irão enfrentar o desafio prospectivo dos neurocientistas e morrer sob o escrutínio científico. Então, Lama, falando sobre a matéria que o Hobbes postou aqui, né? Os cientistas estudando o Tukdam. Então, só que eles não conseguem explicar. E o que a ciência não consegue explicar, hoje ainda, né? O que a ciência não consegue explicar, bobear, não existe, né? Acho que o Maurício falou num dia que a gente levantou esse assunto aqui nesse estudo, o Maurício Watanabe estava no estudo, ele disse que o Richard Davidson estudou e realmente não existe nenhuma atividade cerebral, se eu não me engano, ele explicou isso naquele dia. Não é possível detectar nenhuma atividade cerebral mesmo quando a pessoa está em Tukdam, mas o corpo não se deteriora. Explicar essas coisas, né? E assim você não consegue explicar. Então, assim, não tem atividade cerebral, mas só que o corpo não morre. Então, sei lá, eles vão ter que se virar de explicar, né? Como é que isso acontece. Aí eles vão começar, talvez, vão investigar até chegar no esgotar as possibilidades de alguma coisa física estar acontecendo que eles ainda não conhecem, né? Tem isso também. Não significa... Quer dizer, o fato de eles confirmarem o Tukdam não significa que eles vão achar que a consciência permanece depois da morte. Capaz de eles mudarem o critério do que é morte, né? É possível que eles tentem fazer isso ainda, para poder continuar defendendo a ideia materialista, né? Eu acho. Eu, Jeane, ignorante, cientificamente ignorante, eu acho. O renascimento é aleatório? Será que a natureza joga uma roleta? Em uma vida você é humano, mas na próxima, sem nenhum motivo, você é um sapo? Se existe coerência no renascimento, qual é a natureza dessa coerência? Tem uma ordem, né, para isso acontecer? A afirmação do Buda é de que, na perspectiva de uma consciência desperta, de um Buda, há coerência. Certos tipos de ações dão origem a certos tipos de consequências. E essa coerência se chama karma. O pilar fundamental da existência como um ser senciente é buscar a felicidade e evitar o sofrimento. Atingir a iluminação pode ser o objetivo final, mas enquanto isso não acontece, qualquer ser senciente prefere estar bem do que estar doente. Ter alimento suficiente em vez de morrer de fome. Ter relacionamentos harmoniosos em vez de dolorosos. Ter uma vida afortunada e não miserável. Todos desejamos isso. O Buda ensinou que certos tipos de ações dão origem a certos tipos de consequências. A questão, então, passa a ser: quais tipos de ações dão origem àquilo que desejamos? E quais tipos de ações dão origem àquilo que procuramos evitar? Acho que esse ponto de interrogação está meio de bobeira aí. Não, pode ser também. A inclinação natural é acreditar que isso é fácil de se descobrir. Mas, infelizmente, a mente indisciplinada está sujeita à delusão. Como escreveu o sábio budismo indiano do século VIII, Shantideva, em A Guide to the Bodhisattva Way of Life, aqueles que desejam escapar do sofrimento apressam-se na direção do sofrimento. Desejando a felicidade, por delusão, eles destroem a própria felicidade como se fosse um inimigo. Esse é um verso do Guia do Modo de Vida do Bodhisattva, né? Em outras palavras, os desejos deludidos de felicidade, aquilo que a gente acha que é e que vai levar à felicidade, né? Nos levam a ações baseadas no apego que, inevitavelmente, resultam em aversão. Quando acaba, quando não é bem o que a gente queria, né? O próximo passo é a raiva. Nosso objetivo é a felicidade, mas nossas ações levam ao sofrimento. Porque a base está furada, né? A base da ignorância não tem como. Só se for por muita, assim, realmente um jogo de sorte, né? Mas não tem como levar a felicidade genuína mesmo, né? Então, a consciência é um contínuo ao longo de diferentes estados. Sono, sonhos, estado de vigília, morte, estado intermediário e renascimento. Freud escreveu: na vida mental, nada que tenha se formado pode perecer. Tudo é, de alguma forma, preservado. E, em circunstâncias adequadas, uma vez mais, pode ser trazido à luz. Vamos ver que referência é essa. Sei lá, X, referência número 11. Essa afirmação extraída do contexto dos outros pontos de vista de Freud nos faz lembrar da teoria budista do karma, ações e suas consequências. É o mesmo princípio, né? A premissa budista é de que todas as ações, incluindo ações mentais, quando eu ouvi falar isso,
ações de mente produzem karma. Aí eu falei, nossa, não tem como, meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? Porque a gente pensa assim, bom, tá bom, ações negativas de corpo eu posso evitar, né? Eu posso evitar matar, não é fácil a gente pensar, né? Porque a gente tá pisando no chão, matando um monte de bicho, possivelmente, né? Muitas vezes a gente mata um monte de bicho sem querer, já não é fácil. Ações negativas de fala, bom, pode ser, eu posso evitar falar mal dos outros, eu posso evitar falar inutilmente, eu posso evitar criar confusão na sanga, eu posso evitar tudo isso. Difamar, posso evitar. Mas de mente, pessoal, como é que é isso, né? A gente começa a pensar, meu, não tem como não produzir mais karma, né? E realmente não tem. Enquanto a gente não atingir a iluminação, a gente vai continuar produzindo karma, ainda que seja pouco, né? Pelo menos enquanto a gente não atingir a liberação, não tem jeito. Ai, desgraceira, mas tudo bem. Então, a premissa budista é de que todas as ações, incluindo as ações mentais, deixam sementes ou impressões em um contínuo que não é apenas uma continuidade de experiências, mas também uma espécie de depósito. Esse contínuo é carregado com tendências e configurado por experiências. Quando acontece algo com você, seja traumático ou alegre, a experiência se deposita na forma de memória, dando origem a tendências emocionais e comportamentais. É como se aquilo fosse moldando as nossas próximas ações, né? E é isso que é o karma. Na verdade, como diz o Lama Santana, não está escrito na pedra o karma, né? Mas é hábito. É hábito, é marca. E pode ser que os hábitos grosseiros a gente consiga se livrar, mas o Geshe Pende explica que os obscurecimentos cognitivos são como se fosse... Ele explica assim, quando a gente tritura alho numa caneca, né? A gente pode jogar fora o alho. Tudo bem, se livra das marcas, dos karmas, né? Mas das marcas, do cheiro que ficou do alho na caneca, aí é mais difícil de a gente se livrar. Esses são os obscurecimentos cognitivos que ele fala. Esses são mais sutis. E a gente só vai se livrar deles lá no fim do caminho, assim, né? Dos caminhos do Bodhisattva, lá para o, sei lá, 8º, 9º Bhuvi, não sei. Que os equilíbrios, os obscurecimentos cognitivos vão sendo eliminados, né? Mas é lá para frente. Então, tem muita coisa. Mas, assim, são hábitos, não são hábitos e marcas. Só que se a gente tivesse consciência do que é, né? Mas nem isso a gente tem, a gente não só não entende, como a gente continua se atrapalhando, né? Então, dessa forma, o contínuo de consciência, o fluxo mental, é configurado pelos efeitos cumulativos dos pais, dos amigos, da educação e do ambiente, de uma maneira geral. O contínuo mental também é configurado pelas nossas ações. Engajar-se em um determinado tipo de ação desenvolve uma tendência, um padrão ou hábito, que é criado e depois reforçado. No início, a ação é difícil, mas torna-se mais fácil, à medida que o hábito se torna mais profundamente arraigado. Alguns hábitos se desenvolvem muito mais facilmente do que outros. Responder com irritação quando algo desagradável acontece é um hábito muito facilmente adquirido. Mas a irritação e a indignação são apenas 2 das muitas respostas possíveis a algo desagradável. Quando o motorista se comporta de forma rude em uma rodovia, gesticular e proferir um sermão sobre a natureza da humanidade pode ser um hábito. Outra opção é simplesmente sair do caminho. Um hábito reforçado por ações subsequentes desencadeadas por eventos externos é um tipo de karma. Então, responsabilizar-se moralmente ou karmicamente por seus pensamentos pode ser assustador, que foi o desespero que me deu, né? Fala, Tareha. Mas, gente, eu acho mais fácil entender como hábito, né? Uhum. Do que como ele vai dizer aqui no primeiro parágrafo, que, em vez disso, a realidade tem uma dimensão moral. Essa frase, quando ficou aqui na minha cabeça, eu não consegui entender bem.
Eu acho que moral no sentido de que existe uma diferença entre o que é positivo e o que é negativo, né? Não são neutras. As nossas ações não são neutras. Elas têm um resultado, né? E do ponto de vista budista, a moralidade, lembra? É agir de acordo com a ética, né? De não causar mal aos seres e de ajudar, né, nas ações não cometer as ações não virtuosas, de causar mal para os seres, né? E de agir de uma forma virtuosa sempre que possível. Então, as ações não são neutras, elas têm uma moralidade, né? Que não é uma moralidade cultural, assim, né? Mas é a moralidade no sentido ético, de causar mal ou causar bem. Eu entendo assim. Foi isso que eu fiquei pensando, que talvez a palavra fosse melhor ética do que moral, né? Porque moral tem sempre essa conotação classicamente se fala cultural, né? Mas é que se a gente for ver, por exemplo, quando a gente lê o Caminho do Bodhisattva, tem uma perfeição que é a perfeição da moralidade, né? Então, eu sei, são palavras meio ruins, né? Mas é a perfeição da moralidade que se usa, né? Tradicionalmente também. Então, é nesse sentido. Mas eu concordo contigo que ética seria acho que mais correto. Oi, Atila. Não, sobre isso aí que a Tarreira está falando, eu lembro, tem um grupo de protetores de salvamento de vidas, né? Que uma vez postaram nele uma fala do Shaktu sobre o fato das pessoas comerem animais, né? Comerem carne, enfim. Que ele falava que a pessoa deveria se responsabilizar e gerar a intenção de que aquele animal, já que ela ia comer, ela tivesse a responsabilidade de que aquele animal atingisse a eliminação primeiro que ela. Para que ajudasse ela a sair, ou seja, que ela reconhecesse essa fragilidade nela, entendeu? Ou seja, de ter hábitos que matam, né? Então é muito maluco, porque quando você olha isso, você vê assim outras pessoas que têm o hábito contrário. Quando você vê um bodhisattva agindo, tipo Lama Zopa, que fazia prática o tempo inteiro e chamava as pessoas de bondosos, joias que realizam desejos, enfim, a visão é diferente, né, daquele que mata. Igual você estava falando das coisas que a gente mata sem ver, nesse momento que eu estou falando, milhares de seres estão morrendo da minha boca. Então, assim, tem uma ignorância nas coisas também, entendeu? Tem o que vai dar resultado e o que não vai dar resultado, que a gente não conhece. Tem, com né? certeza. Esse é o ponto. É praticamente impossível não gerar karma enquanto a gente estiver caminhando no samsara, né? Mas tem umas divergências com respeito a esse negócio de comer carne. Porque uma coisa é o Lama Zopa comer carne e fazer uma promessa de o bicho se iluminar antes dele. Outra coisa é nós, né? Na nossa confusão. Não, sem Fazer qualquer dúvida. voto, Não. né? Para a gente, ele não diz que não vai ter resultado, ele diz que a pessoa deveria se responsabilizar, ou seja, ela deveria saber que vai ter resultado. Então, Né? Átila, mas eu Esse quero é o dizer ponto. assim, que eu quero dizer assim, olha, eu vou te matar, viu? E eu vou continuar te matando, inclusive. Mas, por outro lado, você vai se iluminar antes que eu, né? Como assim, né? Então, eu sei lá, mas é bem pessoal isso aí. Não, eu acho que pode virar uma desculpa, sabe? Para continuar comendo carne, né? Ah, sem dúvida. Mas pode ser uma motivação para parar também, né? Ah, não sei. Não sei. Para Eu mim, realmente não seria. sei. Eu acho que o negócio é parar. Ponto, acabou. Né? Como o Karmapa está fazendo. Como todos os lamas estão fazendo. Em retiro, ninguém come carne mais. No Karmapa, nos retiros do Alan Wallace. Ponto. Eu não sei, mas isso aí é polêmico. Cada um com seus cada um, né? Oi, Robs. O fato de que, no fundo, a lei do karma é uma lei moral, independente de que normalmente essa palavra moral é muito cheia de ruído, né? Mas isso assusta muita gente, acho que inclusive cientistas. Uhum. Porque você passou uma fase da humanidade em que essa parte moral era revelada, era alguma coisa que você tinha que seguir aquela regra, e se você não seguisse, matavam você. Aí você chega e fala, nos libertamos disso, alforria. Agora a gente conhece o que é a realidade de forma neutra, o que não é verdade, mas eles ficam com aquela coisa, não, é o método objetivo. A gente faz aqui e é prospectivo, a gente prevê, aquilo acontece. Aí o outro chega, um chinês vai fazer aquela experiência, acha mesmo que o americano.
Aí o cara ganha um gás, entendeu? Como se aquilo fosse, não, a gente está realmente, a gente sabe que é provisório, mas a gente está no caminho certo. Aí você chega e fala, olha, mas isso está muito bem, é operacional até um certo ponto, mas se você quer conhecer a realidade, você vai ter que olhar para dentro e as suas intenções vão afetar a realidade que você vai, no futuro, compartilhar. Dá um nó na cabeça das pessoas, de pessoas muito inteligentes, dá um nó. É a impressão que eu tenho que isso dificulta muito, porque karma traz renascimento, entendeu? Traz uma visão de mundo muito diferente do que é na nossa normose aqui no Ocidente e até no Oriente hoje, né? Porque esse mundo da ciência contemporânea teve um sucesso, não tem a menor dúvida. Aumentou a longevidade. Então, eu acho que eu tenho essa impressão de que isso dificulta, entendeu? De você fazer realmente uma pesquisa em que você levasse essa hipótese, como o Alan Wallace fala, uma hipótese de trabalho, né? Eu vou chegar a uma hipótese de trabalho. Vamos fazer uma hipótese de trabalho de que, na verdade, a experiência mental ela é anterior do que a experiência através do corpo. O corpo é uma base. Vamos partir desse pressuposto, gente. Gasta-se dinheiro em ciência, em tanta coisa pouco relevante, né? Nisso não se gasta. Aí você ainda tem as religiões tradicionais que detestam isso. Fala, vai para que isso? Deus já revelou, já está revelado, você vai para quê? Aí você fala, está muito ruim, né? Tem um pessoal que não quer por esses motivos. Tem outro que tem um medo entendeu? De voltar a um passado de triste lembrança. É a impressão que eu tenho, não sei o que vocês acham. É que eu acho que quando a ciência jogou fora a religião, ela jogou o bebê com a água fora, né? Foi pro saco a ética, toda essa questão, essa discussão, não que a ciência não seja ética, mas toda essa discussão em torno da ética foi pro vinagre, né? E esse fim de semana teve o Simpósio Varela, que é um modelo Mind and Life, mais ou menos, né? Quer dizer, não é exatamente Mind and Life, mas são cientistas interessados em continuar discutindo o trabalho do Francisco Varela, né? E o Richard Davidson, no final, ele falou sobre isso. Ele era sei lá, surgiu em algum momento lá a questão da compaixão, do cuidar, né, do se importar com o outro e tal. E daí ele falou que ele achava que a ciência precisava se ligar nisso, assim. Que o ponto é cuidar do outro, é melhorar a vida das pessoas mesmo, né? A felicidade verdadeira das pessoas, que a ciência precisava se voltar mais para isso, parar de, sei lá, investigar coisas que não vão, como você falou, não tem relevância, né? Bem bonita a visão do... Por isso que eu acho que a gente tem uma sorte de ter o Richard Davidson nesse momento aqui. Oi, Arthur, fala, amorim. Oi, é só uma questão terminológica e tradutológica sobre essa coisa da moral, né? Essa é um pouco minha área. E em inglês, morals não tem nada a ver com moralismo, tá? Acho que é importante fazer essa diferença. Não tem a ver com a moral enquanto costume compartilhado, enquanto práticas de um povo, enquanto cultura. Moral, nesse sentido que eles usam, é simplesmente o agir bem. É um conceito filosófico, que vem lá de Aristóteles e tal. Seja lá o que for que seja esse bem. Então, a gente pode discutir o que é ele, né? Mas moral, eu acho que eu tenho a impressão que o Alan Wallace usa o termo nesse sentido, vindo de uma tradução de língua inglesa, que ter uma dimensão moral é que simplesmente a gente é capaz de valorar as ações como boas ou ruins. Acho que é só isso que ele... Eu leio dessa maneira, pelo menos. Né? Geralmente não, é o sentido de moralidade mesmo, quando se fala em moralidade, na perfeição da moralidade, é isso. É de acordo com a ética budista. Mas você acha que a tradução deveria ser diferente? Como que você traduziria? Não, a gente na filosofia moral a gente tem esse mesmo problema. A gente traduz por moral mesmo, mas aí talvez um rodapé fala, então não é moral costumeira, é a moral nesse sentido de boa, de uma ação boa ou de uma ação ruim, assim, é só. Isso, mas tradução acho que eu usaria moral também, porque não tem muito o que fazer. Não dá para trocar, né? E também colocar... Eu sempre acho também difícil isso, quando não tem uma explicação, uma nota de rodapé do autor, e não é um problema só no Brasil, né? Eu acho complicado botar a nota de rodapé, sei lá, mas pode gerar essa confusão, realmente, né? Que a Thalia estava falando. Mas aí, quando a gente vai ver... É isso, quando a gente vai estudar ética budista, moralidade no contexto budista, a gente vê que é isso, é não causar mal
e fazer o bem é isso, né? É bem genérico, é bem geral, assim, não tem nada cultural, nenhuma coisa, né, imposta culturalmente. Mas, Jane, não parece que o karma ainda está antes dessa divisão entre bem e mal? Porque Como o karma é consequência. É porque a gente chega, claramente, a gente chega e fala, olha, o sujeito nascer com um problema genético, isso é uma coisa má, ruim e tal. Mas aqui, isso é uma coisa subjetiva que a gente colocou com muitas razões. Mas, na verdade, o karma é como se fosse... Ele não, o bem e o mal, o certo e Ele não errado, tem, está com no certeza. karma. Não está no Entendeu? karma, mas Isso está na interpretação que nós fazemos. mais ou menos, mais ou menos. Não é bem assim, eu acho que não é bem assim. Tem uma explicação que o Lama mesmo dá aqui, quer ver? Vamos olhar. Da conexão do karma. Cadê? Que ele fala, não sei o que lá, não sei o que é o karma. Ó. Da onde que vem essa história de bem e de mal, entre aspas, né? Eu acho que vem dessa questão aqui, ó, que o Lama explicou aqui. Existe uma coerência? Quer dizer, a pessoa renasce como humano, depois como sapo, tem alguma coerência isso, né? Então, a afirmação do Buda é de que, na perspectiva de uma consciência desperta, há coerência. Certos tipos de ações dão origem a certos tipos de consequências. Essa coerência se chama karma, né? Aí, mais para frente, ele vai falar quais tipos de ações dão origem àquilo que desejamos e quais tipos de ações dão origem àquilo que procuramos evitar. Quer dizer, não é nem bem e mal, na verdade. É sofrimento e felicidade, ponto. Né? Não é bem e mal. Mas então você talvez concorde que o karma é a consequência e depois o sujeito vai falar, puxa, eu não queria essa consequência, isso foi mal. Mas aí já é o sujeito no desejo, entendeu o que eu quero falar? Sim, mas aí... Porque o karma, na verdade, ele está antes do desejo, quer dizer, ele está antes do desejo, ele está na intenção. Você faz a intenção, aí gera um karma, você não desperto, você perde o controle sobre ele, porque o karma foi gerado. Entendeu? Então, aí você fala, já era. O karma foi do desejo, da intenção, no começo, sim, mas aí depois você perde. Aí você tem um estoque kármico em que vai sendo somado ao karma que você está gerando a cada minuto, a cada segundo. E aí você tem uma coisa super complexa para a gente mapear, que seria o nosso mapa kármico. Aí você fala, a gente tem algum cheiro? Tem. A gente está como humano, o humano tem certas características e tal. Isso dá um cheiro de que a gente fez no passado, né? Porque a gente está aqui como humano. Então, mas a gente não consegue exatamente mapear completamente o que é a matriz do karma. Acho que não dá. Nem os mestres pedem para a gente fazer isso, nem sugerem que a gente faça isso, porque não dá. Só o Buda tem essa habilidade de mapear o karma passado. Agora, dá para a gente ter uma ideia, e aliás é isso que os lamas fazem, do que a gente não deve fazer, porque certamente vai dar ruim. São as 10 ações não virtuosas. É meio que simples. A gente que tem muitas nuances, assim. Mas, de uma forma grosseira, é assim, as 10 ações não virtuosas, não faça, porque vai dar ruim. Não é que é um código de ética, que nem existe isso, mas não é que é um código moral. É que é o seguinte, se você fizer isso, você vai sofrer. E é esse o ponto. E se você fizer as ações virtuosas, você vai ser feliz. É esse o ponto, né? Então, mas olhar para trás não dá mesmo. Agora, a gente podia olhar para frente, né? Pelo menos. O Geshe Pen, ele é tão engraçado. Ele fala assim, olha, é o seguinte, acho que no último... sei lá, acho que no último encontro ele falou isso. É assim, a gente tem um karma passado? Tem. Tem forma de purificar? Tem. Tem prática de Vajrasattva, você pode fazer práticas de purificação com respeito ao karma passado. Com respeito ao karma futuro, tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem. É só você evitar as ações não virtuosas. Evitar não, é só você não ter ações não virtuosas. Agora, pergunta, você sabe disso? Sei. E por que você não faz? Aí ele fala, ele é muito pragmático, o Geshe Pen, né? Assim, isso é mais certa estupidez, assim, ele fala. A gente é meio estúpido, porque existem práticas para purificar, porque se a gente tiver alguma dúvida de que a gente criou o karma passado, eu nem sei, acho que a gente já está... Acho que não tem ninguém que tenha cara de pau de falar, olha, eu não tenho karma nenhum, estou livre de todos os karmas. Ninguém tem essa cara de pau. Existem práticas de purificação, né? Por que a gente não faz as malditas das práticas de purificação? E daí existem
existe uma prescrição, vamos dizer assim, né? Para não continuar acumulando karma. Por que a gente continua? Aí o Geshpen fala assim, isso para mim chama estupidez, não tem outro nome. Ele é muito engraçado, né? Ele é muito Gelupa, então Gelupa é muito... Tá tudo muito claro. O Márcio, não sei se o Márcio daí, mas o Márcio fica falando assim, eu quero que o Geshpen fique do meu lado o dia inteiro, me falando o que eu tenho que fazer. Ai, não tá. O Márcio é muito engraçado. Porque ele é tão seguro, né? É tudo assim, meio que matemático, né? Mas acho que o ponto todo é bem e mal, né? O ponto é sofrimento ou felicidade. Isso. Esse é o ponto. E a gente, se a gente fizer uma análise sincera, eu sou uma pessoa confusa, e acho que todo mundo é um pouco, entendeu? A gente está na confusão. Óbvio, né? óbvio que a gente está. Então a gente tem que admitir isso, né? Por que a gente não faz coisas em que a gente acha que a consequência seria, na hora H, energias vêm, e a paisagem se modifica, você se fixa, e depois você fala, puxa, porque a gente está na confusão. Acho que isso é uma boa, é uma coisa meio genérica. A gente tem esse diagnóstico, a gente está na confusão. A gente está na confusão. Só que existem práticas para sair da confusão. É esse o ponto do Geshpen, né? Reflete. Você vai fazer alguma coisa, puta, fez de novo. Então, a prática de purificação, as práticas de Vajrasattva, na verdade, elas não são só para passado, né? Você firma você enxerga. Porque assim, Robes, claro que tem coisa que a gente não enxerga que a gente está fazendo errado. Com certeza. A gente não enxerga. A gente tem uma ignorância ainda, né? Mas tem coisas que a gente sabe e faz. Isso, porque está desatento, porque não leva muito a sério. Só uma mentirinha aqui, não vai fazer mal. Só dá um grito com o telemarketing. Não faz mal, todo mundo grita mesmo. Né? A gente tem uma certa condescendência, assim. É disso que o Geshpen fala, na verdade, né? Não é das coisas que estão, no ponto cego nosso, que a gente vai precisar um lama chegar para nós e falar, escuta, e aí, você vai parar de fazer isso ou não vai? Não é disso que ele está falando, né? Mas é porque a gente é um pouco descuidado. Ele fala um pouco do descuido que a gente tem, sabe? Com o karma, né? A gente pode achar que é whatever, assim, não faz mal, é coisa pouca, todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Só que todo mundo está acumulando karma, né? Isso chama karma, né? Então, Jane, e você veja como a gente poderia fazer tanta coisa, mesmo a gente ainda não operando nem perto de um Buda, entendeu? São coisas mais simples, é isso que você está falando. A gente, você fala, meu Deus, a gente quer se iluminar, quer, para benefício de todos eles, é muito bonito, mas a gente não consegue não gritar com o cara do telemarketing. Tem alguma coisa errada, vamos combinar? Pois né? é. Pois é. Diane, no fim do caminho, você mesmo falou, é o fim dos obscurecimentos cognitivos. Gente, isso é... Os obscurecimentos cognitivos são fonte dos nossos sentidos. Entendeu? Os sentidos que nos parecem que dão a nossa realidade. Gente, eu estou vendo vocês. Toda vez que eu vejo, você acha que vocês são os mesmos. Por quê? Porque os meus sentidos levam a isso, a minha mente a isso, e o budismo vai falar, mas é possível você ter uma vivência subjetiva que não é mais assim. Não é através desses sentidos. Eu falo, nossa senhora, como é possível? Aí você fala, isso aí está no fim do caminho, não é? Agora, pelo menos, que gritar com o cara do telemarketing não é bem bom para ninguém. Eu acho que a gente podia chegar a essa conclusão. A gente podia fazer esse voto de nunca mais gritar com o nego do telemarketing, né? Pelo menos. Odé, você tinha levantado a mão e depois você abaixou, você desistiu? Não, era essa questão da moral. Que estava todo mundo, era mesmo essa a questão entre ética e moral, essa coisa temporal, né? Mas o pessoal colocou já. Eu vi que já foi. Tá bom. No retiro do Lama Santa também não se come carne aqui. Pois é. Os lamas estão apertando o cerco, assim, né? Eu sempre acho que eles não apertam durante um tempo para a gente não sair correndo, para a gente não fugir. Mas aí tem uma hora que eles começam... né? Opa, peraí. Lama Santa ficou tão feliz de ver o Lama Alan, assim, como ele está bem. Ficou bem feliz. Bonitinho, né? Bom, em outras palavras, os desejos deludidos de felicidade nos levam a ações baseadas no apego, que inevitavelmente resultam em aversão, e nosso objetivo é a felicidade, mas nossas ações levam ao sofrimento. Então, isso é um pouco o que o Robert estava falando, né, o Roberto? A gente tem desejos baseados em apego, que a gente nem vê que é apego, né? Quanto mais que aquilo vai gerar
karma. Mas apego gera karma, pensa. O que a gente faz livre de apego nesse momento, né? Então, a gente tem uma certa margem de, né, de trabalho, assim, mais fácil, e outras que vão ser muito difíceis, com certeza, né? Então, a consciência é um contínuo... Ah, desculpa, acho que eu fui para trás para mostrar um negócio para o Roberto e... Deixa eu ver onde que a gente estava. Ah, acho que aqui. Responsabilizar-se moralmente ou karmicamente por seus pensamentos pode ser assustador. Felizmente, há um espaço de oportunidade. Quando um pensamento não virtuoso surge, é o hábito de agarrar-se a ele, pensando, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, que dispara e perpetua o karma. Então, o que gera karma não é o pensamento não virtuoso surgir, é a gente dar sequência naquele pensamento não virtuoso. Então, isso já é uma boa notícia, porque se a gente não consegue impedir os pensamentos de surgirem, como é que a gente vai se livrar desse karma por fim, né? Então, durante a meditação, quando uma imagem, um desejo desagradável surge, não tem problema nenhum. Um pensamento de maldade, quero matar esse cara no telemarketing, isso aqui. Tudo bem, isso pode surgir, né? Então, um pensamento de maldade, de ciúmes ou de egoísmo surgido no espaço da mente não gera acumulação de karma negativo. Nenhum dano é causado pela simples presença de pensamentos negativos, desde que você não se fixe a eles. Ele fala, é isso mesmo, eu quero mesmo matar esse desgraçado, tenho toda a razão de matar. Aí pronto, aí sim. Quando permitimos que os pensamentos surjam e se dissolvam por si sós, e a nossa mente permanece como espaço, não há acumulação de karma. O problema é ter uma consciência arraigada que se prende a pensamentos negativos do tipo, como eu posso pensar nessas coisas? Mas eu gosto tanto de pensar nisso. Ah, mas eu não deveria. O problema é identificar-se, agarrar-se. Esse é o problema, não os pensamentos. Eu mencionei um espaço de oportunidade. Então, quando o pensamento de raiva, de ciúme ou de apego surgem e distorcem a mente, você pode optar por não se identificar com eles e criar um espaço ao redor. Você pode abandonar a fixação. Mas, ó, vocês veem, aqui o Lama fala assim, como que eu posso pensar nessas coisas? Isso também é uma forma de se apegar, pelo não quero. Mas é uma forma de se apegar, pela aversão. Então, assim, é não reagir, nem agarrando, nem empurrando. É deixar surgir e deixar embora. Fácil, né? Então você pode abandonar a fixação e o acúmulo de karma, refinando a atenção, para que seja capaz de se concentrar diretamente na natureza do próprio processo mental. Essa é uma técnica muito poderosa quando aplicada corretamente. Se você for capaz de identificar o momento exato em que a mente começa a ser atraída para o vórtice de um pensamento negativo e simplesmente observar a natureza desse pensamento, a natureza vazia desse pensamento, o efeito kármico é cortado. Então, não é só deixar surgir e deixar embora, porque isso chama impermanência, como diz o Eric. Eu acho, hein? Olha só. Bom, vamos terminar de ler isso aqui. Então, se você puder observar a natureza desse pensamento, a natureza do pensamento é a vacuidade do pensamento, né? Imagino eu. A prática espiritual efetiva inclui desenvolver a habilidade atencional para permanecer fora do vórtice de pensamentos e emoções aflitivas, sem deslizar para dentro do redemoinho. Então, isso aqui não é uma prática qualquer, assim, né? Assim, você observar o pensamento, observar a natureza do pensamento. Qual que é a natureza dos pensamentos, né? Natureza dos pensamentos é a vacuidade, é a impermanência, pelo menos, né? Então, não é só observar os pensamentos, deixar ali e surgir e ir embora, mas é fazer isso reconhecendo a natureza vazia dos pensamentos. Então, a matriz moral ou kármica fundamental do budismo é uma lista de 10 virtudes e de 10 não virtudes. E se faça ou não faça, cobrem os problemas mais comuns com os quais nos defrontamos na vida. Então, realizar uma ação virtuosa ou não virtuosa planta uma semente que potencialmente pode produzir um impacto negativo à medida que amadurece no fluxo mental nesta vida ou nas que se seguirão. Nessa lista de 10, há 3 ações não virtuosas de corpo, 4 de fala e 3 de mente.
As 3 ações de corpo são matar intencionalmente, roubar e ter má conduta sexual. Essa má conduta sexual dá muito pano para a manga, né? O que é isso? Não tem um retiro desse assunto aqui que não sai uma pergunta dessa, uma discussão sobre isso, né? Mas o que eu já vi o Lama Santa explicar é assim, uma má conduta sexual é aquela que causa sofrimento para alguém. A gente pode pensar, bom, sair com um homem casado é uma má conduta sexual? Nossa, onde eu estou me metendo aqui? Mas sair com um homem casado é uma má conduta sexual? Então, por princípio, assim, se causar sofrimento, é. Não é porque o cara é casado, mas é porque a mulher do cara é casado, se ela ficar sabendo, vai sofrer, aquilo vai causar um sofrimento. Esse é o ponto da má conduta sexual. Oi, amore. Eu entendo que é espinhoso porque o tema é polêmico, mas esse critério é tão bom, e ele funciona tão bem, e ele permite que a gente encare isso, por um lado, sem recair em moralismo, e por outro lado, sem praticar os atos que esse preceito é feito para evitar, né? Ele é bom, mas ele é... sensato. Eu acho super sensato também. É que tem sofrimentos também, Arthur. É muito complicado. Mas tem sofrimentos causados por uma ação, como qualquer ação, na verdade, né? Não é nem só sexual. Bom, vamos lembrar também que tinha muito monge, né, na sanga do Buda. Então, o Buda tinha essa questão também. Ele tinha que lidar com essa questão dos monges, né? Como é que os monges deviam se comportar, né? Mas, enfim, não é só voto monástico, isso aqui é voto leigo também, né? Mas, por exemplo, só para a gente polemizar, já que é polêmico, um sofrimento que surge por causa de sair com homem casado gera mais sofrimento. Tem gente que não, Cris, tem gente que curte esse tipo de relação liberada, assim, né? Bom, sair com casado porque você não me enche o saco, tá tudo bem, né? Tem mulher que gosta disso, né? Então tá tudo bem. Mas a mulher do cara pode não gostar. Mas, assim, tem sofrimentos que vêm de preconceitos, por exemplo. Não é? Relacionado com conduta sexual. Esse sofrimento a gente deve considerar, não deve? O que a gente faz com isso? Né? Isso aí. Mas assim, acho que tem, por outro lado, alguns casos são muito claros, assim. Então, uma coisa que nem sempre se fala claros, em preceitos religiosos, mas que emerge muito nitidamente disso. Violar consentimento de alguém é uma prática, evidentemente, que viola os preceitos. Tá? Com certeza. E eu acho que é fácil derivar isso dessa regra budista e perfeito, assim. Isso é um caso muito evidente de causar sofrimento para alguém e é óbvio que isso não pode acontecer. Assim. E tem casos mais cinzas, né? Que a gente não dá para entender direito o que vai acontecer, mas como tudo na vida, como todas as outras ações. Então, por exemplo, não mentir, né? Não mentir pode causar sofrimento? Pode! Muito sofrimento! Né? E aí, como é que a gente faz? Então, assim, é complexo, né? Não é uma coisa simples. Mas, né, se a gente tiver essa régua do sofrimento, do causar sofrimento ou não causar sofrimento, pelo menos intencionalmente, né? Tem coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, aquela polêmica desgraçada do Dalai Lama. Ele podia imaginar a desgraça que ia dar, né? Aquilo que ia causar de sofrimento nas pessoas, perturbar as pessoas, não tinha como ele saber. Não dava para imaginar o que ia acontecer com aquilo. Mas foi proposital? Lógico que não foi. Mas a ignorância da turma toda, né? Gera sofrimento. E aí, como você faz? Então, não tem como o samsara ser perfeito, né? Não tem como. Então, vai dar ruim. Uma hora ou outra vai dar ruim, né? E assim a gente vai indo. Então, essas são ações de corpo, né? De corpo, Essas são as 3 não virtudes. As 3 não virtudes... Essas 3 não virtudes são negativas porque infligem dano e sofrimento. Por isso. As más ações físicas são comportamentos a respeito dos quais nós podemos tomar decisões. Geralmente, nós podemos decidir não nos envolvermos com eles. Não há nada de metafísico nisso. Né? É claro que tem casos, tipo assim, sei lá, tem praticantes que levam esse negócio ao extremo. Então, não tomam antibiótico, por exemplo, que vão matar as bactérias. Né? Então, tem coisas que são muito complicadas. Mas a maior parte... Né, a gente consegue cumprir, manter o voto.
As 4 ações não virtuosas seguintes dizem respeito à fala e são mais difíceis de reconhecer e lidar do que com as não virtudes físicas. A primeira é a fala áspera e abusiva. As não virtudes da fala são difíceis porque, como o Buda disse, nada no mundo é mais rápido do que a mente, mas a boca é também uma boa corredora. Ela, né, rapidinho, ela atrapalha a gente. Então, a fala áspera, ou rude, né, envolve uma aflição mental, frequentemente a raiva, e às vezes o apego ou a delusão, transformando a fala em uma arma, sutil e sofisticada, que muitas vezes machuca mais do que um soco no queixo. Então, a fala áspera inclui o sarcasmo. Os tibetanos comparam o sarcasmo com o ato de atirar uma pedra recoberta por uma lã macia. À primeira vista, parece uma bola de algodão, inofensiva, até atingir o alvo, né? Dói, né? O segundo tipo de não virtude verbal é mentir, que significa dizer intencionalmente algo que não é verdade com diferentes motivações. Caluniar ou causar discórdia através da fala é a terceira não virtude verbal e é bastante interessante. A calúnia pode ser uma mentira distorcida ou pode ser uma verdade simples, combinada com a motivação de causar danos ou criar conflitos. Olha que complicado, né? Calúnia, porque eu demorei para entender, não, mas eu nunca soube disso, eu nunca tinha pensado nisso até ler esse livro, né? Então, eu sempre tive a sensação que calúnia era mentira, era contar uma mentira, mas não é. Às vezes é uma verdade. Só que é uma verdade, você conta uma verdade que poderia muito bem passar batido só para complicar a vida do outro. Complicado isso, né? Uma mentira mesmo, ou uma verdade simples com uma motivação de causar dano. É bem complicado isso, bem traiçoeiro esse negócio, né? A fala inútil, a quarta das não virtudes verbais, é considerada a mais leve de todas as 10 não virtudes, mas como observou um dos meus lamas, é a maneira mais fácil de desperdiçar uma vida inteira. A fala inútil é a fala motivada por aflições mentais, como apego, a raiva, ciúme, orgulho e a delusão. O efeito da fala inútil é pior do que apenas desperdiçar tempo. Ela reforça as aflições mentais e acumula karma negativo. Então, você está com raiva, aí você vai reclamar da situação com uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Além disso, o Lama Santa ele fala uma coisa que me apavora, que é assim, para onde que a gente arrasta a mente do outro quando a gente fala alguma coisa? Não é louco isso? Então a pessoa está super bem lá, né, tá bem, a mente dela está bem. Aí daqui a pouco você chega e conta uma história horrorosa para aquela pessoa que aconteceu contigo, que você podia não contar simplesmente, não precisava contar, mas você vai lá e conta. Aí aquilo arrasta a mente da pessoa para o reino dos infernos, sei lá. A pessoa fica morrendo de raiva, ou morrendo de medo, morrendo... Isso é assustador. É uma coisa... Ah, eu não sei, Dê, eu não estou com livro físico aqui. Alguém está com livro físico aí? Que página que a gente está? Página 57. 57. 57. Tá bom. 57, é. 57. Então, é super sutil isso, né? E a gente toma esse cuidado. Sei lá, depois que o Lama falou, às vezes eu me lembro, assim, eu muitas vezes lembro, mas muitas vezes eu não lembro. A pessoa está tranquila lá, eu vou, sei lá, compartilhar alguma coisa que aconteceu comigo, sei lá, que podia, não precisava, né? Ou então você fica assistindo televisão e a mente das pessoas fica esvoaçando por umas coisas, lugares horríveis. Esses programas de televisão, bobeares criam um puta karma, né? Fico pensando nisso às vezes. É tipo uma fala inútil em cadeia nacional. Imagina o karma que isso não gera, né? Gente do céu, é muito complicado, né? Mas isso é a fala inútil, não é tão inofensiva assim, né? Não é só perda de tempo, não é só ficar blá, 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 né? Também, mas não é só isso. Pode ter consequências bem ruins, né? Deixa eu ver se dá para a gente terminar pelo menos isso aqui das 10 não virtudes de mente, né? Então, o próximo grupo da lista das 10 não virtudes são as 3 não virtudes de mente. A primeira é a maldade, a intenção de infligir danos. A avareza, cobiçar as posses de outra pessoa, é a segunda não virtude de mente. E a terceira das não virtudes de mente é sustentar visões falsas.
considerada a mais prejudicial das 10 não-virtudes, porque visões falsas refere-se a equívocos sobre a natureza da realidade. Um exemplo de visão falsa é a crença de que as ações não têm consequências morais. A gente vai parar aqui, tá? Deixa eu já marcar aqui. Então, a visão falsa, como, por exemplo, não achar que existe karma, né? Não achar que o karma existe, que se dane, vamos curtir a vida, vamos aí. É uma visão que abre as porteiras para todas as outras, né? Porque já que não dá em nada mesmo, vamos mentir, vamos causar, sei lá, todo tipo de sofrimento, já que não tem, né? Então, a visão falsa, ela tem muitos desdobramentos, né? Em si, ela talvez não tenha tanto por si só, assim, né? Mas o ponto é que ela deixa muitas outras coisas horrorosas acontecerem, né? A gente escorrega para muitos outros karmas negativos porque a gente, sei lá, a gente tem uma visão de que aquilo não vai ter resultado. Uma dessas visões falsas é essa, né? Mas é isso, amor. Vocês veem como é difícil, né? Não produzir karma, né? Assim, ter uma visão clara de tudo, né? É só quando a gente estiver iluminado, né? Ali a gente vai ter a visão clara de tudo, né? Até lá, nós estamos acumulando karma. Como diria a Jetsuma? Aquela carinha dela. Porque, Giane, a visão falsa tira qualquer chance, né? Porque a visão já está falsa. Aí você começa a fazer raciocínios dentro dela, parece razoável, mas você está partindo do pressuposto errado. Tu falou, mas está tudo errado. Eu acho que realmente... mais Por isso a gente complicado. tem sempre na nossa reflexão como está a nossa posição de mente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente podia criar esse hábito. Nas circunstâncias da vida, você sempre tem um grilo falante, como está a minha posição de mente, nas coisas boas e nas ruins, né? Porque eu acho que isso, no fundo é isso, como está a nossa visão, é como está. Eu acho que isso é uma coisa plausível de a gente... Né? A gente chegou... Mas isso não nos livra de uma visão falsa, né? Enquanto a gente não mas tiver aí a realização da vacuidade, enquanto a gente não tiver... né? Mas a gente sempre teria que ter uma... Porque é muito difícil a gente dar uma receita de bolo de sabedoria. A gente não tem, né? É impossível, né? Mas aí você chega e fala, olha, desenvolver senso crítico é bom? Você fala, desenvolver senso crítico é bom. É um pouco naquela do... Qual é? Dos Kalamas, que tem uma passagem do Buda Sakyamuni, que ele tem, acho que é com os Kalamas, em que ele vai falar daquela coisa de que você deve ser cético, mas em algum momento, quando você chega a uma conclusão, depois de muita contemplação e tal, aí você segue. É um pouco assim, entendeu? Porque, num certo sentido, o budismo, como eu compreendo, ele é mais cético do que a ciência. Porque ele desconfia dos sentidos, Jane, entendeu? Aí você fala, sabe esses sentidos que me dão a realidade, o visual e tudo? São obstruções cognitivas que fizeram você ter. Eu falo, nossa, calma, vamos ver com calma se realmente é assim. Né? Aí você parte para eu acho. É uma boa coisa, sim, com certeza. Alguém que eu não sei quem é que está com um número aqui. Vanessa Antônio, acho. Acho que toda vez que sigo o apego, estou esquecendo do karma, como comer uma barra de chocolate, por exemplo. Com certeza, a gente esquece, né? Que isso está gerando karma, a gente não tem essa... Tem muitas formas de a gente se atrapalhar, amores. E agora a gente vai precisar encerrar, na verdade, porque eu preciso... Vai ter uma aula, a última, inclusive. Aí, se a gente quiser, pode voltar para 7, o horário dessa prática aqui, se vocês quiserem voltar, sei lá. Ou pelo menos sair correndo, né? Que é a última aula. Sofrimento. Aí não sei nem quando que tem a próxima rodada lá. Bom, então vamos fazer a dedicação express, tá? Express, mas de verdade. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonam di tanchesi pani toneni pedranam panjeshin kiganati balon trupai sipecho droa show. Peço longa vida da Dalai Lama.
No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da Compaixão, tens Ingyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Pés de longa vida ao Lama Lanolace. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição da Bhakti Rakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeusen possam florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem locho sun ring loche zan ling sa sun cha pa pedro jujo sun não adam midral do sun gele show. Obrigada, amorzinhos. Escutei, Obrigada, tem uma Xê. pergunta para fazer. Domingo, eu não vou poder fazer o estudo à noite, porque vai ter um retiro, vou estar participando de um outro retiro. A gente pode fazer na segunda, se vocês quiserem. Poderia ser? Segunda, 6h30? Vocês topam? Acho que melhor do que pular, né? O estudo, assim. De novo, né? Fico mal de pular. É por uma boa razão, mas... Tá bom? Então, eu vou colocar lá no grupo para a gente fazer na segunda, 6h30, certo? Beijo, amores. Beijo, obrigada. Até mais. Obrigada, Chuchus. Tchau, Tchau, pessoal. pessoal. Obrigada. Beijo.